O Praia dos Ossos é um podcast original da Rádio Novelo. Esse episódio bônus era exclusivo para assinantes da revista Piauí, que apoiou o podcast. E agora foi liberado para todos os ouvintes. Como é que é seu nome? Desculpa perguntar. Meu nome é José. José. Isso aqui acabou não entrando no primeiro episódio, mas foi uma coisa que aconteceu no dia em que a gente foi conhecer a cena do crime na Praia dos Ossos. Eu e a Flora andamos a praia toda e chegamos na casa onde a gente achava que a Ângela e o Doca tinham morado. Mas tudo tinha mudado tanto que a gente ficou em dúvida. Aí, a gente foi perguntar para o José, que estava consertando uma rede de pesca logo ali. Bom dia. Tudo bom? Posso fazer uma pergunta para vocês? Pode. Queria saber o seguinte, vocês lembram do caso do crime da Ângela Diniz, do Doca Street, que aconteceu aqui nessa praia? Vocês já ouviram falar? Eu me lembro que eu trabalhei ali no dia que mataram ela. Ele disse que trabalhou na casa no dia em que mataram ela. Trabalhou aonde? Aquela casa amarela ali. Agora 2 andares, era um andar. Eles fizeram outro andar. Ele matou ela no corredor. Mas então era aquela casa ali amarela, só que ela tinha um andar só. Em 1976, a casa estava em obras e o José foi assistente de pedreiro. Mas ele não viu briga nenhuma e foi embora horas antes do assassinato. Era basicamente isso que ele tinha para dizer sobre o caso. Mas aí veio um furo de reportagem. Eu nunca vi a Diniz. Já vi muito Brigitte Bardot. Viu? Tá mais velho que eu. E ela era linda? A Brigitte Bardot? O cabelo dela que era bonito. Hã? O cabelo dela que era bonito. Ah, é? Ela não, só o cabelo. Ela era feia. Ela era feia? Por quê? Ah, Alta, baixa? magra. Magra demais. A Brigitte Bardot era feia. É isso mesmo que você ouviu. Em primeira mão, de um morador de Búzios que conheceu a Brigitte em 1964. Magra demais. Só o cabelo prestava. Obviamente, você pode olhar fotos da época e discordar do José. Mas ele não tá sozinho nessa. Você vê as E ela era bonita? Ontem a gente encontrou alguém em Búzios que falou que ela era muito feia. Era. Ivo Saldanha, o psiquiatra que cuidou do Doca depois do crime. Porque a impressão que você... Era o quê? Bonita ou feia? Não, muito feia. Era feia? Tá confirmado, então. É impressionante isso, o cinema, tudo. Era assim, você tomava um susto, né? Porque você... Você tão feia? Não, você achava assim, né? O que a impressão que você tinha, que eu achava... E não era? Não era. E por quem ela era sem? Essa história pode parecer boba. E é. Mas o ponto é que durante a nossa curtíssima estadia na região de Búzios, a gente ouviu uma porção de histórias dos anos 60 e 70 que não batiam com a nossa imagem da cidade. E algumas são muito reveladoras sobre o mundinho doido onde a Ângela e o Doca chegaram a pensar em recomeçar a vida. Como é o nome? Naquele dia, em junho de 2019, ao cair da tarde, a gente foi atrás de um bar chamado Mar Azul. Aqui é a... como é que chama? Rua das Pedras, né? É. Nossa, não mudou nada, só mudaram as lojas, não, uma loja para outra. Mar Azul, tá aqui. A gente estava procurando o dono, um argentino chamado Nicolás Avellaneda, que todo mundo em Búzios conhece como Nicolau. Várias pessoas tinham comentado com a gente que a família dele estava na comunidade há anos e anos e que ele teria muitas histórias de Búzios daquela época. O Nicolau tá aí? Ah, tudo bem? Tudo bom, Nicolau? Sua branca, tudo bem? Tudo Prazer. Tudo jóia? Tudo bom? A gente se apresentou e ele comentou que o irmão dele estava de visita de Nova York. Ele tá em casa aqui. Se vocês querem, acho que fica melhor do que... Fica melhor. Quando a gente soube disso, enfiamos o Nicolau na nossa doblô. Melhor que um Avellaneda, só 2. Vamos lá. Ei! Você vinha de férias aqui ou você morava aqui? Olha,
A gente veio parar aqui em Búzios por papai era diplomata, né? Onde a embaixada era no Rio de Janeiro na época. Segue reto, sim. E teve um problema na Argentina que não mandavam dinheiro para as embaixadas, ficou quase um ano sem mandar dinheiro. Não sei se foi uma revolução, algum problema desses que dá na Argentina. E aí papai tinha que alimentar a gente e comprou uma máscara, saía mergulhar, pegar os peixinhos aí no arpoador. E com peixe, com um pouquinho de feijão e arroz, já fazia a refeição. E ele começou a gostar da pesca submarina e depois foi uma das grandes paixões dele pescar, né? Então, na época, ele pescava no rio com o Arduino Colaçante, uma galera, o Pedrinho Correio de Araújo, que eram os parceiros de mergulho, né? Depois de se apaixonar pela pesca, o Ramon Avellaneda, o pai do Nicolau, foi e transferiu toda a família para o que, naquela época, era o meio do nada. Aqui era um povoadozinho, pescadores bem primitivo. Papai comprou uma casa de pescadores e não tinha geladeira, por exemplo. Então eles improvisaram com os isopores e uma fuselagem de um helicóptero que tinha caído na Praia do Forno. Fizeram a primeira geladeira, ia trazer o gelo lá de Cabo Frio, que já era um pouco mais evoluído, e com isso a gente podia guardar os mantimentos. Essa aqui é a Estrada da Usina. Estrada da Usina porque antigamente não tinha luz em Búzios e tinha uma usina que chama usina, mas é um gerador, né, a diesel, que dava luz até 10 horas da noite. Depois de 10 horas ficava tudo Depois de 10 horas era lampião. Querosene. A cidade toda um pouco cheirava querosene. Hoje, na região dos lagos, brota argentino até de pedra. Mas, no começo dos anos 60, os Avellaneda eram pioneiríssimos. Eles devem ter sido dos primeiros argentinos. Meu pai veio aqui em 61. Esse é o Marco, o irmão mais velho do Nicolau. A gente acampou em João Fernandes. Acampamos, chegamos com a família, acampamos em João Fernandes. Porque não tinha casa, só tinha casa de pescador, tinha umas famílias aqui, a família Sampaio. Era uma vila de pescadores, né? Eu era muito pequeno, eu tinha 9 anos, mas eu me lembro bem, sabe, daquela época. E sim, ele lembra da Brigitte. Hoje um pescador velhinho na praia disse pra gente que a Brigitte Bardot era muito feia. Nada disso. Muito feia. O cabelo dela era lindo, mas ela era muito feia. Não, ela era bonitinha. Ela era bonitinha? Ela ficou em casa na pousada. Era linda. Era linda. Era diferente, né? Não era o estilo local. Ao contrário do José, o Marco viu a Bardot e a Diniz. Sim, a Ângela Diniz, eu me lembro. Eu vi ela muitas vezes nessa boate à noite. Que era tudo aberto, com plantas verdes, entendeu? Todo mundo queimado, com roupa branca. Super, assim, estilo Bee Gees, né? Assim, tipo, sabe? Juventude Dourada do Rio. Era uma maravilha. Era escultural. Era uma pessoa... Eu me lembro que no começo dos anos 70, a Ângela e o resto da Juventude Dourada do Rio estava se refugiando num lugar de dificílimo acesso. Só tinha um telefone para o povoado inteiro e a estrada de Cabo Frio para lá era de terra. Não tinha asfalto. De propósito, todas as estradas eram de lama, eram de barro. Então chovia um pouco, como agora, e aí já não passava ninguém, tinha vaca no meio, entendeu? E as pessoas, assim, os grandes de Búzios, a família Sampaio, sei lá, quem estava aí, adoravam isso, porque não vinha ninguém. Era uma coisa, sabe, só deles, entendeu? E eles conheciam todo mundo, os pescadores, sabe, tinham empregados, a exclusividade vinha pelo fato que ninguém, era um acesso super difícil
A diferença era tão grande que era com pessoas chegando de Marte, entendeu? Dá para dizer que a convivência entre os locais e os recém-chegados não era totalmente pacífica. É outro buzo. A Aqui, escala mudou. o Nicolau. É interessante porque no começo, mesmo nos anos 70, no começo dos anos 70, os locais eram muito influenciados pela igreja, pela Assembleia de Deus, eram todos assim, tipo, sabe, ninguém fazia aquilo que era errado e era uma doutrina bem rígida, como ainda é, bem fechada. Mas vinha o pessoal do Rio, de biquíni, as mulheres praticamente nuas, assim, então isso criou um choque. Era como marcianos. Depois chegavam franceses que queriam fazer topless, entendeu? Aí o pessoal ficava super puto, começaram a jogar pedra nas francesas. A gente tinha que explicar, não, aqui no Brasil você não pode mostrar, sabe, os peitos. Não, mas eu tô na praia, eu tô lendo um livro. Não pode, porque os caras ficam ofendidos e agridem, entendeu? Parece então, que Búzios daquela época era meio glamour e meio perrengue total. Aqui, quando ficava ruim para vender lagosta, porque não tinha comprador, aí tinha duas opções. Ou comia lagosta, que a gente comia todo dia, como se fosse... Porque era o que tinha, às vezes não tinha outra coisa. Ou senão tinha que ir vender lá no Rio. E vender lá no Rio era todo um tema, porque tinha que chegar lá, não podia pegar calor, né? A gente vendia nos restaurantes, recebia às vezes, tinha uns fiados. A gente conhecia os pontos de venda no Rio, que os clientes que iam comprar rebarba. Mas era tudo, a lagosta na época, pra gente foi um pouco a moeda de câmbio. Eu me lembro quando foi aniversário da Mariana, papai estava, poxa, tem que comprar um presente para Mariana. Aí foi para Cabo Frio com 10 quilos de lagosta e voltou com um cavalo. Ela trocou os 10 quilos de lagosta num cavalo, e foi um cavalo brabíssimo. Porque a gente era meio hippie, entendeu? Agora, tinha uma coisa que a gente ouvia muito quando se tratava das loucuras daquela época. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha disso. televisão. Não tinha televisão. Televisão a cor. E, aliás, para quem acha estranha a história da morte da Gabriele Dyer, por que ela foi inventar de escalar um precipício entre duas praias, a resposta dos irmãos Avellaneda é essa. Olha, esse lugar onde ela caiu é uma espécie de montanha que tem entre Jeribá e Ferradura, que são duas praias que tem aqui do lado leste. E ela tem uma parte que você tem que ver que todos nós, inclusive a Gabriela e a minha irmã, estávamos numa forma física, sabe? Não tinha problema fazer qualquer coisa. Então eles faziam coisas meio malucas, como vamos de Jeribá para Ferradurinha pelas pedras. E eu ainda não falei que a moça que estava com a Gabriele Dyer na hora em que ela morreu é a Mercedes, irmã do Marco e do Nicolau. Ela era adolescente na época, mas gostava da onda fitness da Gabriele e costumava fazer trilhas com ela. Aí tem uns lugares que é uma fresta. Eles iam tranquilas, sabe? Mas aí deu uma coisa, ela vacilou, não sei o quê, caiu. E caiu e era uma queda, sabe? A gente fazia muita loucura, assim, conhecíamos todas as praias, sabe? Sempre quando você anda nas pedras, tem os lugares difíceis de passar. Você já tá... Eu vou da Azedinha até João Fernandes. Então você vai, tem um lugar meio estranho, assim, o que eu faço? Aí eu vou me pendurar do negócio. A gente fazia muito isso, era 20 anos, né? 19 Não tinha anos. muita coisa para fazer. Não tinha muito para fazer. Não tinha lojas, não tinha... Restaurantes tinha 1 ou 2, entendeu? Não tinha loja, não tinha cinema, não tinha televisão. A gente nunca olhia televisão. Era tudo live com as pessoas. Seresta tinha, bar tinha. Só tinha, entendeu? Casa de amigos. Na ausência de televisão, os moradores daquela aldeia tiveram que inventar sua própria diversão. Algumas das soluções para esse problema eram, digamos, convencionais. Tinha bares, tinha boatezinhas. E embaixo tinha uma disco. Embaixo do restaurante, bar, tinha uma discozinha pequena que seria como a metade dessa sala com ar-condicionado, que você ficava congelado, entrava, ficava congelado em um inferninho. Aí ficava todo mundo dançando assim. Pra se esquentar, né? E era difícil entrar. Pra se esquentar. E você tinha assim um cara na porta, sabe? A primeira vez que botaram uma corrente, o Castelhano botou uma corrente, aí só entrava, sabe, quem
sei lá. A gente era do caixa baixa A também. gente era do caixa baixa, era bem caixa Era mais local. Mas a gente dava uma atenção às meninas, entendeu? Era aquela coisa, a gente tava a juventude, né? Se você se apresentava uma cara limpa, sabe, assim, com o cabelo lavado, sem nós, sabe, assim, uma roupa mais ou menos legal, umas meninas apresentáveis, ou então sem meninas apresentáveis, sem, pelo menos assim, tinha que ter o look, né, daquela época, era um look assim, Bee Gees, vamos dizer, entendeu? Com as correntes e tal, sabe? Era o que a gente chama nos Estados Unidos hippie chic, era a moda do 76. Mas, além de dançar, beber e fumar tinha outra atividade que, pelo jeito, fazia muito sucesso. Brigar. Réveillon, tudo isso sempre tinha. Todo Réveillon tinha uma grande briga Sempre e tinha uma alguma briga. coisa, No alguma dia inauguração, seguinte, porque para ser uma boa festa tinha que acabar em pancadaria. Exatamente. Me lembro de uma festa que a gente fez nossos pais tinham um restaurante, Le Pirate. Era o primeiro restaurante francês de Búzios. Ficava na ponta da Armação. E aí, uma vez chegou um cara também que foi barrado, cara da terra, com uma tarrafa, eu juro por Deus. Sabe? Uma tarrafa é uma rede de camarão com chumbos, que você joga, uma coisa muito de pescador das antigas. Você joga, ela abre, aí ela cai aberta, e os chumbos fazem assim, você pesca camarão, o peixinho, entendeu? Na praia. E o pessoal aqui era muito bom de pesca. Assim. Jogava uma tarrafa, fazia... Ele foi no Pirate e pegou a tarrafa e jogou a tarrafa na pista de dança. E ficou todo mundo assim... Em cima das pessoas? Em cima das pessoas. Falou, você não sei o quê, pum. Aí saiu um quebra-quebra daquele. Pega ele, não sei o quê. Naquela época, aqui em Búzios, você tem dois tipos de vento, né? O Nordeste, que é tempo bom, e o Sudoeste, que traz tempo ruim, né? Então, quando dava Sudoeste, começavam a vir as traineiras de Cabo Frio e tudo, e paravam aqui para ficar no reparo do tempo, aguardando melhoria de tempo. Então, as tripulações dessas traineiras, quando juntava 2 ou 3 tripulações que desciam em terra, praticamente virava uma cidade de faroeste, onde as pessoas trancavam, fechavam as portas. Saía muita briga. Porque ia ser brigas, assim, tipo, os bares... Nós vimos uma briga, uma vez, que era uma briga assim, foi um barco de arrastão que foi na ponta da praia, saíram uns caras, assim, enormes, para mim eram enormes, né? Com essas botas de borracha e tal, de manhã. Aí entraram na barraca do Tião, que era tipo um armazém naquela época, mas tinha mesas para beber também, cerveja. Começaram a beber e um cara começou a fazer pipi no outro. Ele abriu a coisa. O cara falou, não, quando eu estava dormindo na rede, você foi mijar e você mijou em cima de mim, por o vento, não sei o quê. Aí saiu, eu e ele, a gente saiu pela janela do... Eu estava jogando sinuca e tinha uma sinuca. E tinha uma janela aqui do lado e no meio da conversa já estavam começando a falar alto e tinha um hippie, que fazia artesanatos. Daqui a pouco eu vejo o pescador que pega a sacola do hippie, bota em cima da mesa de sinuca, aí caiu todas aquelas ferramentas, né? E espalhou tudo nas caçapas. Eu falei, epa, isso aqui já vai começar uma briga. Eu saí pela janela e atrás veio um banco que quase me acerta e depois aí foi uma briga que estava o Fernando, dono do bar, com uma 12 e sem saber o que fazer, porque as pessoas estavam brigando assim, tipo, tinha mais ou menos assim um tapete de vidro de garrafas quebradas e o pessoal descalço fortes, brigando no meio do vidro e a única digamos, autoridade que tinha naquela época era... Não adiantava chamar a polícia, mas chamavam os bombeiros vinham. Então, para chegar de Cabo Frio para cá era 1h e tanto. Aí já tinha acabado a briga, já está todo mundo ensanguentado. A gente passou uma noite ouvindo lembranças de quebra-quebras épicos, autoridades distantes e uma precariedade meio romântica e meio assustadora. Dava um pouco de inveja da juventude deles. A Búzios naquela época era impressionante. A gente tinha aquele restaurante Le Pirate, que era o único lugar onde tinha som, bagunça, som alto, muita caipirinha. Tudo. E teve um episódio onde chegaram uns caras, entraram e foram assaltando mesa por mesa.
E a bagunça lá dentro nunca terminou, nunca ninguém se percebeu, ninguém falou pro outro que tinha sido assaltado. Muita bagunça. E depois no final, você assaltaram, você também me assaltaram. E o pessoal continuou, não parou a brincadeira por causa disso. Segundo os irmãos Avellaneda, a brincadeira coletiva começou a parar bem na época da morte da Ângela. Para mim, acabou Búzios com a morte da Ângela Diniz. Por quê? Porque aí perdeu-se a inocência do lugar, entendeu? Aí teve uma coisa, perdeu-se um pouco. Inocência, como você fez. Não, mas uma inocência de brincadeira, entendeu? De que todos somos amigos, de ficar de porre. Tem uma briga, mas é uma briga, sabe? Não... Mas aí quando tudo ficou homogeneizado por causa de crime, chegou o perito tal, chegou a imprensa, então eu acho que foi assim com um pouco o fim da festa, entendeu? Assim, ponto na balança, o fato da ponte Rio-Niterói ter ficado pronta em 1974 deve ter afetado um pouco mais a vida em Búzios do que o furor em torno da morte da Ângela, alguns anos depois. Mas parece que veio tudo junto. Falando sobre Búzios antes daquele momento, o Marco chegou a fazer um paralelo com Macondo, a aldeia do romance 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Macondo é uma comunidadezinha isolada do resto do mundo, onde as coisas mais inacreditáveis acontecem, mas ninguém estranha porque não tem nenhum ponto de comparação. E, é claro, não tem televisão. Era uma maravilha de lugar. Realmente, por isso que eu falo, o negócio da Ângela Diniz e tudo isso foi o fim de uma época. Porque foi realmente quando, sabe, teve esse drama, aí veio a televisão, aí, sabe, aí já o povo ficou mais assim, menos idiosincrático. Então já o pessoal já começou a se tocar que Búzios não era um universo contido em si mesmo, sabe? Mas era parte de outra coisa. Por isso que eu digo que é o fim da inocência, entendeu? Esse foi um episódio bônus do Praia dos Ossos, uma produção original da Rádio Novelo. Eu sou a Branca Viana. O roteiro foi da Flora Thomson Devô, a montagem foi da Laís Lifshitz, a captação foi do Caio Barreto e a finalização é do João Jabassi. A checagem foi da Luísa Miguez. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, sempre @Rádio Novelo, e falar pra gente o que você achou de tudo.